Acho que o segundo aspecto, as pessoas também começam a fazer uma contratação sem a reflexão de entender a história. As pessoas que deram certo na minha empresa deram certo por quê? As que deram errado por quê? O que eu tenho a oferecer para o mercado? A partir daí, eu consegui ter os elementos e as ferramentas. Eu acredito que uma boa contratação passa por uma boa entrevista, boas ferramentas e principalmente tirar referência. Tirar referência é um dos processos mais negligenciados. Quem aqui que estiver contratando uma babá para o filho ou para a filha vai contratar sem tirar referência? Eu acho pouco provável. Por que a gente está fazendo isso para as nossas empresas? Só que isso é só 50% do sucesso. Os outros 50% está no onboarding. O onboarding é o processo mais negligenciado. 1 a cada 6 pessoas pensa em pedir demissão ou chegam a pedir demissão nos primeiros 90 dias de contratação. Só explica o que é o onboarding que o nosso está assistindo a gente. O onboarding é a integração. Quando você contrata alguém, você tem um plano de integração. E plano de integração não é aquele slide para falar o horário da empresa, como funciona o processo XYZ. Esse é o DP, só. Isso daí é a burocracia. Tanto, se a gente quiser aqui aprofundar um pouquinho mais do onboarding, um bom onboarding, ele leva 9 meses até você encaixar alguém. E hoje, por que é importante a gente falar de onboarding? Quando as pessoas ficavam 20, 25 anos na mesma empresa, se você demorasse 2 ou 3 anos para encaixar alguém, essa pessoa ainda teria 22 anos para te entregar resultado. Com as pessoas ficando cada vez menos tempo, se você não encaixar rápido, às vezes o que custou para contratar, treinar mais a pessoa onboard. Dentro do onboarding, a pessoa sai antes de te devolver esse resultado, né, que é o retorno da contratação. Então, é extremamente estratégico. Então, contratação com o onboarding, a integração, são os 2 pontos fundamentais. Carlão, wrap up pra gente, a conclusão aqui pra gente fechar esse tema. Quase virando a folha. Não, alguns comentários só, eu gostei muito quando o Baza colocou a questão do D1 e D+1, né? Eu quero dizer, vou traduzir aqui da minha interpretação. A gente normalmente busca um funcionário para resolver um problema pontual. A gente às vezes não pensa que se esse cara estaria com a gente no D+1. Lá na frente eu quero esse tipo de pessoa, porque às vezes as empresas erram pela necessidade de contratar rápido. E elas acabam chamando alguém para resolver um problema pontual. Tipo, eu preciso de um cara de produção, chama do jeito que for. E aí começa o grande erro, porque essa pessoa ele não enxerga que vai estar lá na empresa do D+1. Então, às vezes, como diz a Zappos, como a Netflix, como a Container Store, o cara da Container Store falava muito, eu não lembro o nome dele, ele falava, a gente tem que contratar devagar e demitir rápido. É melhor um time ter menos gente, todo mundo dedicado, do que ter um número, digamos, confortável de pessoas, mas alguém que destoe. Porque a gente acaba puxando, né? Esse é um ponto que me veio na cabeça logo na hora. E aí um ponto, Flávio, é mais uma pergunta para ti nisso. Imagina que eu estou começando a minha empresa agora, a empresa é pequena. Normalmente a gente é ensinado, ou natureza de quem está na pequena empresa, querer contratar pessoas mais baratas no início, porque eu não posso aumentar meu custo, né? Mas aí quando o cara tem 5 ou 6 pessoas baratas que ele treinou, ele precisa botar um gestor, ele tem atrito, ele tem dificuldade. Tu enxerga que isso é uma falha, que o ideal seria ele contratar pessoas um pouco melhores no início, mesmo que é um pouco mais caro, mas essas pessoas ajudariam a formar a empresa? Como é que tu enxerga isso? Muito bem. Primeiro é o seguinte, qual é o conceito de caro e barato? O que é caro e o que é barato? Preço e valor. Esse é o preço e valor, não é verdade? Acho que começa por aí, né? O cara pensa, eu não queria contratar ninguém que custasse mais do que X reais. Esse é um jeito errado de pensar. A gente analisa o barato e o caro não pelo o valor do salário, mas sim pelo retorno que esse cara dá. Então, se você tem alguém que vai te dar muito retorno, não importa qual seja o salário dele, ele é muito barato. E se você tem alguém que não te dá nenhum retorno, e se ele pode ganhar até menos, esse cara é muito caro. Então, o sentido do que é caro e barato tem que ser analisado do ponto de vista do resultado que esse cara te dá. Agora, no início da empresa, é muito bonita essa teoria, mas no início da empresa, o empresário, todo mundo aqui começou um negócio, às vezes está vendendo o almoço para comprar a janta, é um dito popular. Então, eu penso que ele precisa puxar esse trem, ele precisa ser a locomotiva para puxar os vagões. Ele precisa fazer, não tem jeito. Esse primeiro momento de um empreendedor é o momento da sobrevivência. Ele precisa se provar. Quando ele se prova e prova o negócio dele, ele começa a expandir aquela célulazinha dele. Ele é a primeira célula a ser multiplicada desse corpo que vai crescer. Quando ele começa a crescer, eu entendo que ele deveria ou deve, ali naquele grupo que ele tem, identificar um líder, alguém que ele vai investir nessa pessoa. Eu acho muito mais fácil, muito mais provável você formar alguém que está com você naquele primeiro momento do que você trazer alguém de fora. Nesse primeiro momento.
Vão existir momentos que você necessariamente vai precisar trazer alguém já passou fora. dos momentos mais Mas aí críticos. você passou daquele momento mais crítico, entendeu? E aí sempre pensando que o caro é o que não dá retorno e não é o preço do salário. Que não vai estar contigo no D+1, né? Exatamente. Meus queridos, a gente vai encerrar essa etapa aqui agora. A gente poderia falar sobre recrutamento e seleção por 10 dias seguidos aqui. É assunto, não estou exagerando não, tá? Isso aqui é assunto eterno. Eu vou encerrar essa etapa para a gente passar para a próxima etapa desse episódio, só fazendo um resumozinho do que eu considero que é interessante. E uma dica para você que tem o seu negócio. A contratação de uma pessoa não é algo que acontece, não é algo orgânico. O Baza aqui falou uma série de passos que você deve seguir. O Mário também se aprofundou, falou. A Carol deu exemplos interessantíssimos. O que eu diria para você, só para tentar resumir isso tudo, é importante, de uma frase que o Baza falou, é muito mais interessante você contratar a pessoa pelo sonho do que pela tarefa que ela é capaz de realizar. E é muito legal se essa pessoa identificar na tua empresa que ela pode realizar o sonho dela na sua empresa. Isso ela não vai perceber sozinha, você vai precisar vender isso. Você vai precisar mostrar isso. Talvez você mostre isso para 10 pessoas, para 15 pessoas, para 20 pessoas. E você vai perceber qual foi aquela pessoa que identificou que vai realizar mais o sonho dela dentro do seu negócio. Talvez ela tenha uma competência um pouquinho mais abaixo do que um outro candidato, mas a sua empresa é o campo fértil para ela realizar os sonhos dela. O que falta para ela, ela vai aprender com mais facilidade do que aquele cara que olhou o seu negócio e falou, eu não acredito nesse. Ele não disse, mas ele pensou, esse negócio eu não acredito muito nele. Eu não gostaria de estar nesse negócio daqui a 10 anos. Ele não disse, mas ele pensou isso. Mas ele tem a competência. Percebe que se você identifica alguém que tem o sonho de crescer com você, esse cara pode ser muito mais interessante e te dar muito mais retorno. Eu queria só te resumir com essa dica para você agora, tá bom?